Fala galera do Excel, tudo bem com vocês? Geraldo novamente aqui, e nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre layout em tabela dinâmica. Nós vamos acessar a guia Design e descobrir como funciona alguma das opções para a nossa tabela dinâmica. Como exemplo, eu já inseri aqui uma tabela dinâmica que deixarei disponível no link do vídeo. Essa tabela dinâmica, para a gente entender melhor, ela possui nome de funcionários, nome de empresas, estados UF e cidade, e algumas vendas por cidade. Neste caso, eu filtrei somente Minas Gerais e Rio de Janeiro, para que o layout fique menor para a gente poder trabalhar. Mas nada impede de você poder trabalhar com os outros estados quando você tiver disponível essa planilha aí, ok? E lembrando que esses dados aqui, como vendas, nomes de pessoas, de empresas, são todos fictícios. Então vamos lá. Para acessar primeiramente a nossa guia de design para trabalhar o layout de uma tabela dinâmica, nós temos que selecionar primeiramente a nossa tabela dinâmica. Logo após selecionarmos qualquer parte da nossa tabela dinâmica, aparecerá no alto da sua faixa de opções duas guias: análise de tabela dinâmica, ou dependendo da sua versão do Excel, estará escrito como analisar, e a guia design. Neste caso, vamos trabalhar a guia design. Clicaremos em design e ficará ativo três opções para você aqui. A primeira é layout, a segunda, opções de estilo de tabela dinâmica, e a terceira, estilos de tabela dinâmica. Vamos passar em cada um para você entender melhor. Primeira coisa, a primeira opção aqui, layout. O primeiro quadro se chama subtotais. Subtotais quer dizer o seguinte: quando você entra aqui, a sua tabela dinâmica ela mostrará subtotais dentro de um grupo. Por exemplo, nós temos aqui a UF. Dentro da UF temos Minas Gerais e temos Rio de Janeiro. Qual será o subtotal de Minas Gerais e qual será o subtotal do Rio de Janeiro? E no mais, teremos o total geral. Ou seja, o total geral é a soma das vendas de Minas Gerais, juntamente com suas cidades, e as vendas do Rio de Janeiro, juntamente com as suas cidades. Então, o subtotal seria a soma de somente do estado de Minas Gerais, neste caso, ou então do estado do Rio de Janeiro. Então, essas duas faixas aqui, essas duas linhas, Minas Gerais total e Rio de Janeiro total, serão os subtotais. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, não mostrar subtotais, as duas linhas desaparecem, ficando apenas com o total geral. Se eu clicar novamente aqui e em mostrar todos os subtotais no final do grupo, ele aparecerá novamente, Minas Gerais total, Rio de Janeiro total. Se por acaso eu clicar aqui em mostrar todos os subtotais no início do grupo, pode ser que aqui se altere ou não. No nosso caso, ele não se alterou, mas dependendo da planilha dinâmica, da tabela dinâmica que você estiver trabalhando, esse subtotal irá para o início aqui, ok? Agora, vamos para a segunda opção, totais gerais. Totais gerais quer dizer essa informação que você tem aqui embaixo, total geral, que é 280.400, o somatório de todas as cidades, Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Se eu desmarcar isso aqui, desabilitado para linhas e colunas, o total geral some aqui embaixo. E quando é que vai aparecer esse total geral para colunas? Para colunas é esse aqui embaixo. Para linhas seria aqui ao lado, ou seja, seria um somatório de cada linha. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou inserir um nome por exemplo, vamos colocar aqui 3 cidades aqui em cima. Habilitar aqui as listas de campos. Vamos arrastar para o lado para a gente entender melhor. E eu vou colocar aqui a UF em colunas. Olha só o que aconteceu. Temos as cidades aqui, todas listadas, Minas Gerais e Rio de Janeiro em colunas. No nosso caso, os totais gerais estão desabilitados. Quando eu colocar aqui habilitado para linhas e colunas, os dois aparecem. Total geral, que seria a soma de Minas Gerais mais Rio de Janeiro,
e o total geral, que seria o somatório das duas aqui. Ou seja, ele está somando Barra do Piraí, que tem 0, com os 14.700 do Rio de Janeiro, somando 14.700 exatamente. Se por acaso existisse alguma cidade com o mesmo nome ou que faça parte de Minas Gerais ou Rio de Janeiro, por exemplo, uma empresa, um valor aqui, esse valor seria somado aqui no total geral. Então, se você clicar aqui em habilitar para linhas e colunas, habilitado somente para linhas, desaparece das colunas, fica somente linhas. Se eu clicar aqui habilitado somente para colunas, desaparece das colunas e aparece as linhas. No nosso caso, nós vamos utilizar habilitado para linhas e colunas. Vamos voltar novamente aqui ao F para a linha. Pronto. Agora, vamos partir para outra opção, que será o layout do relatório. No caso do layout do relatório, será a forma como serão disponibilizadas as informações em linha aqui da nossa tabela dinâmica. Por exemplo, se eu clicar em mostrar formato compacto, olha só o que acontece. As informações de Belo Horizonte, das cidades de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, que estão compreendidas entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, ficarão abaixo dos seus respectivos estados. Anteriormente, estava ao lado. Minas Gerais vinha na coluna B e a cidade na coluna C. Quando você ativa essa opção, que seria mostrar em formato compacto, fica um abaixo do outro. O próximo, mostrar em formato de estrutura de tópicos. Vamos clicar e ele mostra a estrutura de tópicos. Anteriormente, a cidade Belo Horizonte, que é a primeira, estava vindo aqui em primeiro lugar, começando por Minas Gerais. Como a estrutura de tópicos, vem o tópico principal primeiro, que seria Minas Gerais, e as suas respectivas cidades, separando aqui do tópico. A primeira linha ficará em branco. Mostrar em formato de tabela. Quando eu mudo para mostrar formato de tabela, ele mostra aquele layout padrão que nós trabalhamos antes, colocando as cidades começando na mesma linha do estado. A penúltima opção seria repetir todos os rótulos do item. Nós temos aqui que todas as cidades fazem parte de Minas Gerais, de Belo Horizonte até Uberlândia. Porém, somente Belo Horizonte está com a informação de Minas Gerais, assim como acontece no Rio de Janeiro. Barra do Piraí pertence aqui a Rio de Janeiro, porém o restante não aparece no Rio de Janeiro. Para simplificar isso, o que nós fazemos? Vamos em layout do relatório, clicar em repetir todos os rótulos do item. Todos esses rótulos aqui serão repetidos, aparecendo a informação corretamente na frente de cada um. Não repetir rótulos é o contrário, ele desaparece. Pronto, vamos para a última opção aqui do layout. Linhas em branco. Seria exatamente parecido com aquela mostrar em estrutura de tópicos. Quando eu clico em inserir linha em branco após cada item, ele vai inserir uma linha em branco. Após aqui Minas Gerais, a primeira seria Rio de Janeiro, ele colocou uma linha em branco. Se por acaso tivesse mais um estado aqui, por exemplo, São Paulo, Acre, qualquer coisa aqui abaixo, ele informaria mais uma linha em branco. Inserir linha em branco após cada item ou remover linha em branco após cada item. Beleza. Agora vamos partir para a segunda opção, que seriam opções de estilo de tabela dinâmica. A opção de estilo de tabela dinâmica é bem simples. Ele simplesmente vai mostrar para você um destaque maior para aquilo que você está marcando. Por exemplo, vamos mudar aqui o layout para a gente poder visualizar melhor. Vou colocar um layout aqui, por exemplo, na cor azul. Cabeçalhos de linha está marcado. Se eu desmarcar essa opção, olha o que acontece. Ele não dá destaque para esse cabeçalho das linhas. Se eu desmarcar também cabeçalhos de coluna, tira a cor de destaque desses cabeçalhos. Para eu voltar, clico novamente nos dois. E a mesma coisa em linhas em tiras. Por exemplo, você pode visualizar aí no vídeo que não tem nenhuma linha aqui. Se eu clicar, aparecem as linhas separando cada uma das cidades. Se eu clicar em colunas em tiras, vai aparecer uma coluna separando aqui também. Se eu tivesse mais colunas, teria mais colunas separadas. Não sei se você dá para ver no vídeo aí, olha, vai ter uma linha separando cada uma. Esse estilo aqui é um dos mais usados. É onde você escolhe as cores para a sua tabela dinâmica. Temos desde a cor clara, que começa aqui com essas cores, a cor padrão, que seria a mais simples, que sem cor nenhuma. Você tira todas as cores da tabela, até a cor mais colorida, que seria aqui a cor escura. Nós temos a média,
a escura. Você clicar aqui na última, que é a média, o layout fica totalmente escuro, bem mais colorido. Então nós temos aqui em ordem crescente de cores. Vem uma cor mais clara, mais padrão, até chegar numa cor mais escura. E você pode notar que você pode fazer isso apenas selecionando, passando o mouse em cada uma das opções. Você vai ver os estilos mudando. Por exemplo, aqui o laranja, o azul, está vendo? Você pode mudar esses estilos simplesmente escolhendo através da seleção do mouse. E aí, se você gostar de algum estilo, algum valor, alguma cor, você clica e simplesmente fica naquele padrão. Vamos deixar aqui um azul mais claro. E para finalizar aqui, nós temos a opção de limpar, que limpa tudo, voltando àquele estilo que é o primeiro claro. E novo estilo, é onde você cria a sua formatação do jeito que você quiser. Aqui nós não temos nenhuma cor, por exemplo, vamos criar aqui um vermelho bem forte. Se eu quiser, eu vou aqui em novo estilo, abrirá uma janela, todo tipo de formatação que você pode fazer, desde os rótulos, lista, linha de cabeçalho e tudo mais, tá vendo? São várias opções, subtítulo, você pode colocar na cor que você quiser, ou então na tabela inteira. Por exemplo, vou deixar marcado em tabela inteira, vou criar um nome para o meu estilo. Vou colocar aqui meu estilo, de exemplo. Vou clicar em formatar e ele abre aquela famosa opção de formatar células. Temos fonte, borda e preenchimento. Fonte, nós podemos alterar a cor das fontes. Por exemplo, eu quero que todas as cores aqui, todas as fontes, fiquem em negrito, itálico, aliás, vamos colocar em itálico, e na cor vermelho. A borda, eu quero que fique uma borda pontilhada desse tipo aqui. Seleciono aqui, clico aqui, o estilo pontilhado. E o preenchimento, vou alterar a cor do preenchimento, vamos colocar aqui um verde bem claro. Só isso mesmo, com um verde bem claro. Vou dar OK aqui. Ele já mostra aqui do lado para você. E dou OK novamente. Então, eu criei o meu estilo aqui do lado. Quando eu clicar em meu estilo, ele vem para aqui, para a aba personalizada. Clico em meu estilo, ele ficou do estilo que eu quis. Está vendo? Com as formatações em vermelho, a fonte em vermelho e itálico. Só não mudou uma aqui que eu coloquei o fundo verde. Deixa eu voltar. Para você editar, você clica novamente em Design, vem aqui na personalizada, que ela vai aparecer em cima, meu estilo, tá vendo o nome que eu criei? Clica com o botão direito e vou em Modificar. Quando eu clicar em Modificar, eu vou em Formatar, que é o meu estilo, e vou colocar uma outra cor. Por exemplo, vamos deixar um preenchimento diferente aqui agora. Vamos colocar essa cor aqui, um verde. Dou OK, OK e OK. Pronto. A minha tabela dinâmica ficou da cor que eu quis, com fundo verde, a fonte em vermelho e itálico. Como eu disse antes, você pode voltar aqui, clicar com o botão direito, pode modificar essas cores, ou então duplicar. Se eu clicar em duplicar, ele vai criar um estilo 2, ou então o nome que você quiser. E com aquela formatação que você fez, apenas aí você pode fazer algumas alterações nesse estilo 2 que você criar. Também temos aqui aplicar e limpar a formatação, ele vai voltar para o padrão com a fonte original que está no Excel. E aplicar e manter a formatação, ele vai mudar de acordo com o layout que já está formatado. Posso excluir esse estilo, definir como padrão, toda vez que eu for criar uma tabela dinâmica, ela vai vir com esse estilo já pronto, em vermelho e verde, e adicionar a galeria, a barra de ferramentas de acesso rápido. Vamos primeiro testar aqui o definir como padrão. A princípio parece que não acontece nada, então se eu quiser criar uma tabela dinâmica novamente, por exemplo, vamos clicar aqui, vou colocar um valor qualquer aqui, B, C, D, só para a gente criar uma tabela dinâmica, ok? Vou colocar um valor qualquer, 1, 2, 3, 4, 5. A partir daqui eu vou criar uma tabela dinâmica, inserir tabela dinâmica. Quando eu dou OK, ele vai criar a tabela dinâmica, eu posso colocar os filtros aqui do lado e as informações. Viu? Ele já criou naquele estilo, porque está como o estilo padrão do meu Excel.
Agora, se por acaso eu posso fazer essas alterações quando eu quiser, eu posso alterar o meu estilo, porque está com padrão, posso mudar para o azul normalmente. Beleza? Vou apagar isso aqui. Podemos voltar, definir como padrão, ou adicionar a galeria à barra de ferramenta de acesso rápido. Quando eu clico aqui, ele aparece aqui em cima e você tem as opções aqui normalmente. Se eu quiser excluir essa opção, clico com o botão direito em cima do botão, remover da barra de ferramentas de acesso rápido. Está bem? Espero que você tenha gostado dessa aula. Aprendemos um pouco sobre layout em tabela dinâmica, como você pode disponibilizar as informações aí para as pessoas, até para o seu uso. Deixo com você o meu fortíssimo abraço e até a próxima aula.